Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo de aula aqui no meu canal. Sou o professor Alan, né? Estarei apresentando para vocês uma revisão rápida de operações com matrizes com o uso do Python, né? Para quem já teve a oportunidade de estudar matrizes, espero que você já tenha estudado. Vou colocar aqui mais a título de revisão mesmo, tá certo? Não vou aprofundar muito assim em matrizes, né, nos pormenores, mas eu vou botar mais como uma utilização do Python para estar nos ajudando, né? Lembrando que os cálculos matrizes são muito trabalhosos. E aí multiplicar matrizes mesmo dá um trabalho um pouco chato. Inverter matrizes, vixe, é um trabalho, né, muito dispendioso. Para a gente não gastar muito do nosso tempo, que é precioso, aí eu recomendo você utilizar alguma linguagem de programação. Eu particularmente utilizo muito o Octave, né, que é um software mais para matemática. Só que o Python ele é muito mais potente, eu diria, que o Octave, porque ele gera executável, você pode fazer programinhas com ele, pode fazer jogos, né? Então você pode fazer uma série de funcionalidades aí que o tornam bem atrativo, além dele ser um software muito potente, digamos assim, na análise de dados. Então aí eu recomendo para quem está aí pensando em escolher um software para aprender, para utilizar para matemática, começa com o Python aí, que eu acho que é um software bem interessante, né? Tem uma linguagem relativamente simplificada quando comparado com outros softwares. Então, gente, matrizes, né? Às vezes você fica pensando assim, poxa, eu vi matrizes no colégio, né? E lá tinha um monte de tabelas, né? O professor fala que a matriz é uma tabela. Aí, sei lá, eu somava matriz, eu multiplicava, eu subtraía, eu tirava inversa, fazia determinante, transporte, mas para que servia para quê? Então eu botei com uma motivaçãozinha que a gente daqui a pouco vai ver que uma certa operação de matriz resolve ela. O objetivo da aula não é necessariamente motivar o estudo de matriz, mas a gente vai começar, né, para você já botar os pés no chão e falar, não, beleza, isso aí usa para alguma coisa. E é um exemplo que eu acho que na computação é bem interessante, quando você vai modelar alguns programas aí na área de cálculos de custos, né? Então, ó, a motivação que eu escolhi é a seguinte, ó, uma doceira é preparar 3 tipos de salgados, usando quantidade de ingredientes conforme a tabela abaixo. Aí aqui estão os ingredientes aqui nessa primeira linha e aqui na primeira linha os salgados, né? Pastéis, empadas e quibe. Então, por exemplo, no caso dos pastéis usou 3 quantidades de ovos, pode ser 3 dúzias, 3 ovos, né? Isso aí não vem muito ao caso agora, né? A metodologia aqui vai fazer sentido, mas essas quantidades, né, não vou entrar nesse mérito, né? Eu não sei fazer nenhum salgado desse, mas tudo bem. 6 quantidades de farinha, né, para fazer pastel, 1 quantidade de açúcar e 3 de carne. No caso de empadas, né, 4 quantidades de ovos, 4 de farinha, 2 de açúcar e 2 de carne. E no caso de quibe, né, aqui também nessa linha as quantidades de cada um dos ingredientes. Aí ele fala aqui o seguinte, ó, os preços dos ingredientes constam na tabela abaixo. Então aqui eu tenho nessa coluna os ingredientes, ovos, farinha, açúcar e carne, e aqui os preços, 20 centavos, né, em reais, né, 20 centavos é o preço de uma unidade, né, ou uma quantidade de ovo. Farinha 30 centavos, uma quantidade de farinha, e uma quantidade de açúcar 50 e uma quantidade de carne 80. Certo? A gente pode chamar de uma unidade. Agora, não sei o que seria essa unidade, né? Se seria uma unidade sendo uma dúzia, né? Aí, né, por exemplo, de ovos, e no caso de carne seria 1 quilo. Né? Pelo preço aí eu não sei. Talvez sejam quantidades que ela já mede lá, né? Que já está acostumada a trabalhar, fazer os salgados. Então aí vem uma pergunta interessante. Qual o preço de cada salgado? Aí você fala, professor, não precisa de matriz para resolver isso. É só multiplicar aqui os 3 ovos vezes 20 centavos, depois somar com 6 vezes 30, né? 6 quantidade de farinha vezes 30 centavos, que é a quantidade, né? É o custo dessas 6 quantidades, e somar tudo. Beleza, você pode fazer isso. O problema é que quando isso cresce demais. E aí, como é que você procede? A matriz vai modelar isso aqui facinho. Então, para a gente começar aqui, a gente precisa fazer algumas distinções, né, entre como a gente costuma ver em matemática uma matriz e como a gente vai ver no Python. Tem uma diferençazinha pequena. Essencialmente uma matriz, né, você escreve ela como? Você tem aqui uma letra maiúscula, digamos que A igual, aí aqui está a matriz, né, entre esses parênteses gigantes. Em matemática, esses elementos aqui eles ocupam posições da seguinte forma, como está aqui, eu escrevi aqui padrão, que é o mais comum. Então, por exemplo, esse primeiro elemento aqui, ele está na primeira linha. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3 linhas, 1, 2 colunas. Então, eu costumo escrever assim, 3 por 2, linha, coluna.
Então esse elemento aqui, por exemplo, ele ocupa a posição da primeira linha, primeira coluna. Então a gente bota a letra minúscula, igual a essa aqui, só que bota minúscula aqui, ó, primeira linha, primeira coluna. Então esse cara aqui faz o papel de A11. Esse cara aqui, por exemplo, o -1, ele faz o papel de A12, linha 1, coluna 2. Aqui, linha 1, coluna 1. Por exemplo, esse último cara aqui, ó, esse 2 aqui, ele seria o A3, 2. Linha 3, coluna 2. Então, em matemática, né, se eu tiver uma matriz de N colunas, né, ó, 1, 2 até N, e M linhas, 1, 2 até N, eu escrevo ela assim. No final, esse último elemento vai ser o MN, o A, M, N, índice M, índice N. Só que no Python, a posição começa a contar de 0, então recuo 1. A diferença é essa. Daqui a pouco a gente vai ver isso quando a gente precisar acessar, por exemplo, um elemento de uma matriz ou uma coluna, né? Então, lá no Python, a gente vai utilizar esse posicionamento aqui. Então, o primeiro elemento aqui, no caso do Python, seria o quê? O A00. Nesse caso aqui, o segundo seria o A01. Ou seja, eu tanto recuo na linha 1 quanto na coluna 1 também. Eu falo isso porque é muito comum você ir para o nível matemático achar isso. Na hora do Python, você, por exemplo, acessar o elemento errado. Então, nesse caso aqui, perceba que minha coluna vai até N-1. Mas por quê? Porque ela partiu de 0. De 0 até N-1 eu tenho N elementos. A mesma coisa aqui, ó. Minha linha ela foi de 0 até M-1. Por que não até M, professor? Porque, de novo, eu comecei de 0. Então, é só essa distinção aí para a gente começar. Beleza? Aí aqui eu separei, de início, 3 operações para a gente desenvolver um pouco mais. Né? Que são soma, subtração e produto. As demais eu vou botar mais a título de informação mesmo. Vou colocar a coisa, já vou logo para o Python. Não vamos perder muito tempo, para o vídeo não ficar muito grande também. E aqui o nosso objetivo não é nem tanto revisar matrizes, mas utilizar o computador para estar fazendo isso. Beleza? Fazendo as contas para a gente. Então, no caso da soma, gente, eu só posso somar matrizes de mesmas dimensões. Como assim, pessoal? Essa matriz aqui tem 3 linhas e 3 colunas, 1, 2, 3 linhas, 1, 2, 3 colunas. Essa aqui também é a mesma coisa. Então eu posso somá-las. Para somar, eu somo os elementos correspondentes. Por exemplo, esse cara aqui, eu somo com esse. 1 mais 0. Esse indivíduo aqui, ó, eu somo com esse. Esse aqui, eu somo com esse. Ó, como está descrito aqui, ó, 1 mais 0, menos 1 mais menos 2 e 2 mais 2. E a mesma coisa, esse cara aqui, esse 0 aqui, eu somo com esse 1 e por aí vai. Então aqui está a nossa matriz de soma. Por exemplo, 1 mais 0 deu 1, menos 1 mais menos 2, mais menos dá menos, menos 1 menos 2 dá menos 3, 2 mais 2 dá 4, e aí todos os outros elementos você acha da mesma forma. E você deve estar se perguntando, não, professor, como é que faz isso aí no Python, né? Porque o meu interesse aqui é fazer a coisa rápida. Seguinte, vamos lá. Eu boto aqui no bloco de notas todos os comandos que a gente vai acabar utilizando, né? Todas as linhas de comando. Depois eu vou deixar ela disponibilizada nos comentários, na descrição do vídeo no YouTube para vocês acessarem, beleza? Então, ó, tem uns poréns quando você for utilizar o Python, que é o seguinte, eu estou utilizando aqui o PyCharm, que é esse aqui. Tinha alguma coisa aqui na memória, vamos apagar. Pronto, ó. Esquece aqui a janela de comando, é que eu estava testando um programinha. Então, ó, import numpy as np. Então, esse numpy ele é um pacote. Se o seu programa der um erro e aparecer alguma coisa com esse nome aí, provavelmente ele não está instalado. Aí você pode usar esse comando aqui, ó. Você vem aqui no terminal do PyCharm e bota assim, pipe install numpy. Então, ele vai instalar esse pacote. E aí, você vai poder utilizá-lo. Beleza? Então, aí você vem aqui, vamos aqui para o nosso console e vamos compilar, né, o nosso programa. Então aqui eu tenho o quê? Aqui é a forma de eu listar a matriz A. Né? Eu compilei antes, desculpe. Né? Vamos listar. Então eu vou usar o comando A igual a np.array e aqui eu vou colocar a minha matriz dessa forma. Vou abrir parênteses, botar aqui 2 colchetes. Né? Um primeiro colchete, na verdade, que é o principal, como se fosse o parênteses principal da matriz, e vou separar os elementos das linhas por colchetes. Então, 1, menos 1, 2, 0, 1, 0. Então, aqui é o mesmo formato da matriz. E 2, 2, menos 1. Né? Eu não sei se eu usei a mesma matriz aqui, mas vamos ver. Ó. Usei as mesmas matrizes aqui para somar. Então, você pode conferir depois. Vamos voltar aqui para o PyCharm. Então, esse é o comando
para eu armazenar essa matriz. A mesma coisa para B, só que eu chamo de B. E aí a soma, eu vou botar soma igual a mais B e vou pedir para imprimir soma. Então, quando eu compilar aqui, já tinha feito isso, sai aqui a soma. Então, perceba que no Python, rapidamente. A subtração, gente, que é a nossa próxima operação, ela se processa muito parecido com a soma. A diferença é que vai trocar algum sinal. Porque, por exemplo, ó, esta matriz menos essa vai ser esse elemento menos o elemento da mesma posição. Então, ó, 1 menos 0. Ó, 1 menos 0. Esse aqui, menos 1, menos 2. Menos 1, menos 2. O que acontece? Menos com menos dá mais. Então, aí a gente tem que fazer um joguinho de sinal, né? Aqui vai dar mais, então vai dar menos 1 mais 2, deu 1, por exemplo. 0 menos 1, ou 1 menos 0, fácil, deu 1, né? E aí você pode estar verificando todas essas subtrações. Então, subtração é elemento a elemento, respeitando a posição do primeiro, da primeira matriz e da segunda matriz. Então, a gente troca os sinais da segunda matriz e soma. Né? Você pode pensar assim que a subtração é uma espécie de soma. Então, no caso do programinha, essencialmente ele tem a mesma, digamos assim, o mesmo padrão, né, da soma. A diferença, vamos copiar aqui, é que eu só mudei os nomes mesmo, né, para gerar um outro programa. Você importa o mesmo pacote. Ó, perceba que aqui eu listei a matriz assim, né, ela toda na frente. Eu gosto de chegar aqui nessa vírgula, dar um Enter, para descer para ficar o formato da matriz. Ó. A matriz é essa e eu quero subtrair dessa aqui. Ó. Então a matriz A está listada do mesmo jeito que eu listei na soma. Pronto. Eu chamo aqui de subtracão, né, não botei os acentos, né, igual a A menos B. Então, imprima a subtração. Então, ó, de fato, ó, vamos lá. 1 menos 0 dá 1. Menos 1 menos 2 é menos 1 mais 2. Ó. Menos 1 mais 2 dá 1 positivo. Por exemplo, o último elemento aqui. Ó, menos 1 menos 3. É menos 1 menos 3. É menos 1 mais 3 dá 2 positivo. Está aqui. Então, fizemos a nossa subtração. Olha que moleza. Né? Então, assim, o computador facilita muito a vida para a gente. Se a gente for fazer isso aqui na mão, a gente pode errar sinal. E aí o bicho pegar. A outra operação que a gente separou ali é o produto. O produto já é uma operação mais pesada. Vamos já colocar aqui, né, o que a gente vai fazer. Para eu gerar meu primeiro elemento, que é esse 6 aqui, ó, que é o resultado, né, de uma primeira conta que eu faço, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esta linha aqui e multiplicar por essa coluna. Como assim, professor, que você faz isso? Aí vem a condição de existência. Eu falei que na soma eu preciso ter matriz de mesma ordem. 3 por 3, 3 por 3, ou seja, uma 3 por 2 eu só posso somar ou subtrair com uma 3 por 2. Então, soma e subtração elas têm essa mesma propriedade. No caso do produto, eu preciso o seguinte, observar quantas linhas essa tem, no caso, 2, e quantas colunas. E essa aqui, quantas linhas e colunas? 3 por 3. Então, a condição para que seja possível fazer o produto é que esses dois caras sejam igual. Ou seja, o número de colunas da primeira seja igual ao de linhas da segunda. E o resultado vai ser esse aqui, vai ser uma matriz 2 por 3, que é isso, ó, 2 linhas, 3 colunas, tá vendo? Que é os de fora. Então, para eu fazer essa conta aqui, gente, eu vou multiplicar os elementos, né? É como se eu virasse isso aqui, é como se tivesse assim, ó, 1 menos 1, 2, e vou multiplicar por esse aqui do jeito que tá, 1, 3, 4. Então, eu vou multiplicar esse primeiro por esse primeiro, esse primeiro por esse primeiro, e somar todo mundo. Então, vai ser 1 vezes 1, menos 1 vezes 3 e 2 vezes 4, tudo somando. Ó. 1 vezes 1, primeiro vezes o primeiro, o do meio aqui vezes o do meio aqui, e esse vezes esse. Então, fazendo esta primeira linha vezes essa coluna, eu gero o primeiro elemento, que é o 6. Fazendo essa primeira linha do mesmo jeito, vezes essa segunda coluna agora, eu gero quem? O segundo elemento aqui da primeira linha. Aqui é a segunda coluna da primeira linha. É o 1. Né? Você pode verificar aqui, ó. Então, ó, quem foi 1 vezes menos 2, menos 1 vezes 1 e 2 vezes 2. Né? Soma tudo isso, vai dar 1, né? De fato, ó, vamos somar o primeiro aqui, eu acabei passando rápido. Ó. 1 vezes 1, menos 1 vezes 3, menos 3. 1 com menos 3, menos 2. 2 vezes 4, 8. Com menos 2, 6. Ó. E aí você pode fazer a conta aqui do segundo também. E aí você faz esse cara vezes esse cara aqui, vezes essa coluna, ou seja, primeira linha dessa vezes essa coluna aqui, vai gerar esse último cara. Quando acabar as linhas aqui, as colunas aqui, né, ou as colunas dessa matriz, você passa para outra. Quando você passar para essa linha de baixo dessa matriz aqui, vezes as colunas, você passa também para essa linha de baixo e repete o mesmo procedimento. Por exemplo, vamos fazer aqui só o primeiro. Né?
Vamos só observar o primeiro aqui, ó. Então, esse primeiro elemento aqui de baixo, que é esse aqui, que a gente achou 3 aqui, é 0 vezes 1, 1 vezes 3 e 0 vezes 4. Quando teve 2 zero aqui, ficou fácil, né? Você vai pegar o produto dos do meio. Então, esse primeiro aqui vai dar 1 vezes 3, esse segundo aqui vai dar 1 vezes 1, e o terceiro vai dar 1 vezes menos 1, porque esses dois aqui, 0. Mas aí, isso é uma particularidade, beleza? Então, você já percebe que é uma conta assim, que tem muito jogo de sinal, você tem que somar ali dentro elementos, tem que... Né? Então, assim, você corre muito risco de errar. E se a matriz for muito grande, nossa, as matrizes forem grandes, é uma coisa terrível. Então você pode usar o PC para te ajudar. Vamos lá, de novo aqui. Vamos aqui no nosso bloco de notas, onde tem nossos programinhas. Então todos esses caras eu fiz numa metodologia, né? Eu compilei aí de vários sites na internet. Claro, eu dei alguma modificada, né? Mas essencialmente você vai achar isso aí na internet. Eu botei uma metodologia parecida. Tá certo? Você vai ver muitas metodologias de fazer esses produtos aí, bem diferentes umas das outras. Aí eu utilizei essa, beleza? Então, ó, tá aqui a matriz, ó, então a matriz aqui, 2 linhas e 3 colunas, e a outra matriz aqui. Então, do mesmo jeito eu inseri, e para eu fazer o produto é o quê? Produto igual A vezes o ponto, no caso, dot B. Então, isso vai entender como produto da matriz A pela matriz B, tá certo? Então, eu vou botar para print produto. Quando eu compilar, dá exatamente aquela matriz que a gente achou lá. Essas duas aqui são a mesma. Você pode conferir, ó. 6, 1, menos 4, 3, 1, menos 1, ó. 6, 1, menos 4, 3, 1, menos 1, ó. Beleza. Então, voltando à nossa motivação, né? Nós vamos fazer uma aplicação de matrizes, né, em cálculo de custo. Então, observe que aqui eu tenho duas tabelas, ó, numéricas. Vamos pegar só a parte numérica. Essa, né, ela tem um significado para nós vamos pegar essa parte e essa aqui. Isso aqui é uma matriz, né, 3 linhas por 4 colunas. E essa aqui é uma matriz o quê? 4 linhas por uma coluna. De fato, ó, esse cara da primeira é igual a esse e a resposta vai ser uma matriz 3 por 1, que vai me dar exatamente os custos desses caras. Do pastel, da empada e do quibe. Né? Então, eu tenho uma matriz 3 por 4 e vou multiplicar ela por uma matriz, né, 4 por 1. Então, ó, pode fazer, por causa dos de dentro são iguais, coluna da primeira igual a linha da segunda, e o resultado é uma matriz 3 por 1, que vai ser exatamente o preço desse cara, desse e desse. Então, esse aqui é o produto. A gente pode chegar lá, digitar lá no Python tranquilamente e resolver, né? Quando a gente faz a conta, a gente chega a isso aqui, que o preço do pastel, não sei se estão de todos os pastéis ou da unidade, é 5,30, 4,60 e 5,80. Né? Então você tem aí uma aplicaçãozinha para matrizes. Né? Então, aí você fala, professor, mas esse problema aí eu faço na mão, é fácil. Aí eu lhe pergunto, você está numa empresa, né? E aí a empresa pede para você calcular vários custos de vários produtos. Se esses produtos já estiverem cadastrados, tiver as quantidades, ou então produtos para a produção de um robô. Né? E aí você tem muitos produtos, né, dentro de um robô e muitos custos. Aí se você for, né, fazer toda hora isso para todo objeto, mudou o robôzinho. Não, você já pode deixar pronto, só ir lá preencher os valores, dar um enter, ela já calcula tudo para você. Imagina você ter um bicho aí com centenas de peças aí compondo aquele objeto, né, aquele robôzinho, né, um brinquedo, seja lá o que for. Então aí você surge a necessidade de você usar algo que seja potente aí para cálculos, no caso aí da gente, um Python. Beleza? Então você joga esses dados lá no produto lá e vê se você consegue chegar a esse resultado aí. Beleza? Só que acontece o seguinte, gente. Essas operações que eu coloquei, eu aprofundei até um pouquinho mais, falando um pouquinho que a soma elemento, né, de mesma posição com mesma posição. Na subtração, você subtrai da mesma posição, e no produto você tem essa regrinha, né, que o número de colunas da primeira tem que ser igual a linhas da segunda para você poder fazer esse encaixe aí. Só que assim, matrizes vão mais além, tem mais coisas. Então eu vou listando apenas o que são essas coisas e já vou direto para o Python. Beleza? Então, eu botei aqui, ó, outras funcionalidades do Python envolvendo matriz. Então, entre outras operações matrizes está a transposta, que é uma operação que envolve a troca de linha por coluna, ou seja, o que é primeira linha vira primeira coluna, ou no caso, que é a linha 0 vira coluna 0, que é a linha 1 vira coluna 1, que é a linha 2 vira coluna 2 e por aí vai.
Beleza? Como é que a gente faz isso no Python? Vamos lá. No Python, transpor duas matrizes, tá aqui, ó, é esse comando aqui, ó. A vezes, ou transpor duas matrizes, não, transpor uma, né? Você tem aqui a matriz A, você insere na mesma metodologia e você vai botar assim, B, que é a transposta de A vezes, ponto, né? Eu sempre falo vezes, mas desculpe. Ponto, transpose, abre um parêntese. Então ele vai pegar a matriz A e virar. Vamos lá no Python. Então, ó, vamos compilar aqui, ó. Ah, faltou o print, né? Eu acho que eu não copiei, né? Não saiu nada ali. Olha que engraçado, né? Print B. Né? Senão ele calculou, mas ficou na memória, né? Olha só. Acho que eu copiei curto, né? O programa. Esqueci algumas linhas. Pronto. Perceba, ó. Primeira linha 369, aqui é a primeira coluna. Segunda linha 5 menos 10, 15. Segunda coluna. Terceira linha 4, 8, 12. 4, 8, 12, terceira coluna. Então, a transposta é uma operação comum aí, para quem está mexendo com matrizes, né? E a gente precisa saber fazer ela no computador. Outra operação que nós temos é exibir um elemento. Então, nesse caso aqui, para exibir um elemento não é coisa difícil. Então, vamos... Imagine que você quer um elemento que esteja localizado o primeiro elemento da matriz, né? Vamos começar com ele. Já está até aqui no programa, ó. Então a matriz está inserida aqui, é uma matriz zona grande, né? Então você quer o elemento 0, 0. Quem é 0, 0, gente? É o primeiro elemento, linha 0, coluna 0. Então a gente tem que exibir esse 2 aqui, ó. Pronto, 2, ó. Agora imagine que eu quisesse achar o elemento que está aqui na quarta linha, quarta coluna, o 4, 4. O que eu digitaria aqui? Eu digitaria aqui, né, no lugar de A, né, colchetes aqui onde estava 0, 0. Eu vou digitar 4, 4. Correto dessa forma? Não. 3, 3. Por quê? Porque lembrando que eu começo contando de 0. 3, 3. Tem que aparecer aqui o menos 20, que está na quarta linha. 1, 2, 3, 4. Quarta coluna, ó. Vamos lá. Pronto. Acessou o menos 20. Tá vendo? Então, né, você vê que o negócio funciona. É legal. Aí nós temos aqui o seguinte... Né? Uma outra coisa que a gente pode fazer, além de acessar um elemento, inclusive eu posso somar. Ó, eu poderia pegar o A33 mais o A34. Somar os dois aqui. Ó. Somar o menos 25, o menos 20 e o 25. Ó. Vamos ver se sai. Deu 5. Ó. Menos 20 com 25 deu 5. Então assim, a gente pode brincar com essas coisas aí. Tá certo? Então... Outra coisa é exibir uma coluna inteira ou exibir uma linha. Já vou colocar logo os dois para a gente ganhar tempo. Então nós temos aqui, né, no programinha nós temos comando aqui, ó. Aqui vai começar exibindo a coluna, mas aí a gente faz um ajustezinho e exibe a linha. O comando é esse, ó. Você, se quiser exibir a primeira coluna, você vai botar 2 pontos 0. Então está indicando que é a coluna 0. Quando eu falo primeira, coluna 0. Então, ó, vamos clicar aqui e ver o que acontece. 2, 3, 4, 5. Ó. 2, 3, 4, 5. Se eu quisesse exibir essa última coluna, que é a quinta, então eu botaria aqui um 4. Ó. Lembrando que é sempre um a menos. Então eu abre, né, colchetes, 2 pontos, vírgula, 4. Ó. Então 10, menos 15, 20, menos 20, 25. Ah, professor, mas eu queria que ela ficasse do jeito que ela está lá. Aí você usa a transposta. Né? Brinca aí com o programa. O que acontece? E se eu quisesse agora imprimir a linha? Então eu colocaria assim, ó, se eu quiser a primeira linha é 0 e o 2 pontos corre para a coluna. Né? Então vai aparecer o quê? 2, 4, 6, 8, 10. Ó, primeira linha. Se eu quisesse imprimir essa terceira linha aqui, ó. No caso do Python, essa terceira linha, ela está em qual posição? Na posição 2, porque eu começo contando 0, 1, 2. Então, vou botar um 2 aqui no lugar. Ó. 4, 8, 12, 16, menos 20. Ó. Aí. Beleza? Então, essas duas operações, exibir linha e coluna, estão vencidas. Determinante. Determinante é um número muito importante de uma matriz. Né? Por exemplo, quando a gente tem uma matriz 2 por 2,
A11, A12, A21, A22, uma matrizinha pequena, o determinante é esse vezes esse, menos esse vezes esse. É isso aqui, ó. A1 vezes A22 menos A21 menos, vezes A12. Né? Então, isso é o determinante. Né? Então, o determinante a gente costuma escrever assim, A11, botar um traço ao invés de um parênteses ou um colchete. Então, se isso aqui fosse minha matriz A, o determinante de A, a gente bota duas barrinhas assim, é exatamente esse número aqui. Beleza? Então, no caso 3-3, ele tem aquela regra dos que desce, né? Você multiplica, depois soma eles, depois pega os que sobem, né? Da diagonal, você repete as colunas. Não vou entrar muito nesse mérito. Espero que vocês estejam um pouco por dentro de matrizes. O objetivo nosso aqui não é necessariamente revisar tudo de matriz, mas ver que o que você viu em matriz, você pode implementar isso no PC e fazer o PC fazer as contas difíceis para você. Então, o determinante, como é que a gente calcula? Esse númerozinho que tem muitas aplicações. Por exemplo, uma delas é saber se um sistema linear, né, em alguns casos, se ele tem solução única solução, se ele tem infinitas soluções, né? Então, se ele é possível, se ele é impossível, se ele é possível e determinado. Então, assim, tem uma grande quantidade de aplicações aqui determinantes. Só em sistema você tem uma bem interessante, né? Então, ó, o comando aqui para exibir o determinante da matriz, aí nesse caso, o determinante de uma matriz, ela tem que ser... não copiei, desculpe. Acho que eu não copiei o determinante aqui. O comando é esse, ó. Det, né, a matriz tem sede do mesmo jeito, botei aqui uma matriz pequenininha, mas você pode pegar uma matriz maior e tem que ser quadrada. Matriz não quadrada não tem determinante. Vai ser np.linealg.det, certo? Então, o comando é esse aí. Então, vamos compilar, ó. Pronto. Deu 2.0 porque ele calcula um número real. Tá certo? Então, esse zero aí deve ser algum erro de aproximação da máquina, que aí ficou tão pequeno que deixou 2.0, mas tudo bem. Então, aqui vai ser 1 vezes 0 menos 1 vezes 2. Então, 1 vezes 0 vai dar 0, menos 1 vezes 2 vai dar menos 2. Só que com o menos da forma fica 2 positivo, tá vendo? Então, você pode ir brincando aí com outros exemplos. Né? Pega um exemplo de um determinantezinho na internet, calcula lá na mão e vê se dá certo, ou já pega um e já vê logo se dá certo. Beleza? Então, você tem aí a continha que você faz, né, o comando, beleza? E por último, gente, eu separei aqui, claro que não é tudo que a gente pode fazer com matriz, inclusive a gente pode compor essas coisas, somar duas matrizes, depois tirar a inversa do resultado e pegar essa inversa, multiplicar. Então você pode fazer uma coisa tão complexa quanto você precisar. Claro que aí vai depender muito da sua habilidade, do seu uso da ferramenta, né? Isso aí eu não vou questionar, né? Mas aí por último a inversa. O que é a inversa de uma matriz? Vamos lá. A inversa de uma matriz, né, dado uma matriz A, a inversa de A, que a gente pode determinar assim por A menos 1, é uma matriz quando eu multiplico as duas da identidade. Quem é essa identidade? Por exemplo, no caso de uma matriz 2 por 2, a identidade é, ela tem 1 na diagonal principal, né, e 0 nos outros elementos. No caso de uma matriz 3 por 3, seria 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Então é uma matriz que tem a diagonal principal igual a 1 e o resto dos elementos todos iguais a 0. Essas são as identidades de cada ordem. 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4 seria tudo 1, né, nessa diagonal. Aqui está invertido, né, no vídeo, é para cá. Né? Tudo 1 nessa diagonal principal e 0 em todos os outros elementos. Beleza? Então espero que você esteja por dentro disso aí. Então como é que a gente calcula a inversa de uma matriz? Então, eu vou pegar aqui, ó, import, né? Então, a inversa é o comando np.linealg.enviar. Então, indo aqui para o Python, né, nós temos isso aqui, ó. Aí eu preciso imprimir inversa, né? Eu esqueci de botar aqui, ó, print inversa, né? Faltou isso aí. Pronto. Então, vamos lá. Então, essa é a matriz que eu estou invertendo. Aí você falou, professor, mas deu essa mesmo, 0, menos 1, 0.5, 0.5. Aí você pode fazer um teste. Eu vou chamar teste igual a vezes o quê? Dot inversa. Lembra que era assim que a gente calculava o produto? Opa, botei aqui na frente da inversa. Peraí.
Fiz uma loucura aqui, ó. É print inversa, né? O teste aqui é a.dot.inversa. Isso tem que dar o quê? 1, 0, 0, 1, ou bem próximo disso, porque o computador pode gerar uns errinhos, beleza? Então aí eu vou imprimir o teste. Então ele vai imprimir a matriz e também o teste, print test, né? Que é a propriedade nossa. Vamos verificar se a propriedade está verdadeira. Olha, esta aqui é a matriz inversa, e quando eu multiplico esta matriz aqui pela matriz A, eu posso botar aqui print A também, ó. Vamos botar aqui print A, que vai exibir o A. Aí você pode botar um título, né? A matriz A é essa, né? Tipo assim, né? Vamos incrementar aqui, né? Vamos brincar, ó. Print matriz A, dois pontos, barra N, né? Aqui aí a matriz A vem embaixo. Aí você bota assim, ó, print, né? Matriz inversa de A, dois pontos, barra N, para ele saltar uma linha, né? E aqui é o teste, né? Vamos botar assim, print teste, opa, dois pontos, né? Teste, né? Que é o teste para saber. Então, a gente colocando isso aí, então, ó, perceba, ó, o que saiu aqui, ó. Então, a matriz A é essa, de fato, 1, 2, menos 1, 0, a inversa é essa, e quando eu faço o produto das duas, deu a identidade de ordem 2, né? Então, gente, aqui está só um apanhado aí do que é possível fazer com matriz. Claro que você pode agora compor, né? Por exemplo, vai resolver um sistema e tem um cálculo que você faz lá, mas usa matriz. Então, você, com essas ferramentas aí, eu acredito que você tem um bom, digamos assim, uma boa caixa, né, de ferramentas, né, para estar resolvendo muitos probleminhas aí envolvendo matrizes. E perceba que os comandos são pequenos. Inclusive, nesse último aqui, o que eu fiz? Eu usei um que invertia uma matriz e depois usei um produto, né? Ou seja, uma coisa mais composta, né? Então, você pode estar fazendo isso aí, resolvendo probleminhas aí com grande facilidade aí, usando o PC, beleza? Então é isso aí, espero ter entendido, espero ter gostado. Muito obrigado, gente. Até a próxima.